Oi, pessoal. Tô vindo aqui gravar um vídeo bem rapidinho pra vocês, que são as minhas leituras do mês de julho. Esse mês foi um mês bem produtivo, eu consegui ler 10 livros, então superei muito as minhas expectativas. E também teve a Maratona Literária de Inverno, né, que me ajudou a ler um pouco mais. Bom, vamos começar pelo primeiro livro que eu li. Na verdade, eu terminei esse livro esse mês, né? Só que eu comecei a ler ele em abril do ano passado, 2021. E eu não tava conseguindo ler, porque é muito chato, sei lá. Ele é meio grossinho, sabe? Mas ele não é um livro muito difícil, não, né? Por mais que ele seja em inglês, mas os capítulos são bem curtos. Tô tentando encontrar alguma parte aqui pra vocês pra ver, né? Como é, ó. Por exemplo, assim, ó. São capítulos bem curtinhos. E aí, assim, eu já falei dele um pouco no meu vídeo sobre ler em inglês e eu me decepcionei com ele, né? Porque ele fala sobre uma protagonista gorda que que acaba meio que se envolvendo com esse cara mais popular da escola, só que esse cara popular tem um segredo que ninguém sabe, que ele tem uma doença chamada prosopognose, alguma coisa assim, que eu não sei bem como fala em português, eu não pesquisei, mas ele não consegue identificar as pessoas, lembrar das pessoas, sabe? Por exemplo, ele não sabe descrever a mãe dele, ele não sabe que a mãe dele é a mãe dele. Tipo, não tem essa percepção automática que a gente tem, sabe? Ele tem que ficar encontrando marcadores para as pessoas, tipo, ah, a minha mãe tem cabelo castanho, olho azul e não sei o que, sabe? Porque ele não consegue olhar para a pessoa e perceber que aquela pessoa é tal pessoa lá, né? Então, eles acabam se envolvendo assim, só que eu achei muito fora da realidade, assim, né? O cara mais popular da escola se interessar pela menina gorda, assim. Então, a protagonista em si, eu gostei muito dela, né? Ela tem essa força interior e ela resolve, ao longo da leitura, né, combater essa visão que as pessoas têm, esse preconceito que as pessoas têm contra as pessoas gordas, que eu sei como é, né? E eu acho bem. Ainda mais assim, a gente vê muito isso em filmes do ensino médio lá nos Estados Unidos, né? Como é difícil, né? Como é muito forte lá nos Estados Unidos o bullying, né? Claro que eu não sei como é que é realmente, mas a ficção retrata assim, né? Só que, né, eu achei esse romance muito forçado, assim, muito inacreditável, então por isso que eu acabei não gostando, por causa do romance. Se não tivesse romance, eu teria gostado. Depois nós temos aqui o Unido Unité, do M. G. Arledge. Esse livro aqui é um livro muito forte de suspense, tá? Porque ele fala sobre um serial killer, né? Que ele sequestra duas pessoas e coloca elas dentro de um lugar fechado, sem comida, sem água, sem nada. E aí com um celular e uma arma. E daí com o celular ele liga pra eles e fala, ó, você só vai sair daí quando você matar a outra pessoa. Então, aquele que tomar a atitude e matar a outra pessoa vai sair, vai ser libertado sem problema nenhum. Mas, né, ele tem que tomar essa atitude de matar outra pessoa que tá ali junto com ele. E é um livro bem forte, né, porque eles passam por situações horríveis, assim, principalmente as últimas duas pessoas que foram sequestradas é muito forte, muito descritivo mesmo. Então, se você não tem estômago forte, eu não recomendo, mas é muito bom, assim, e traz muita reflexão, né, tipo, até onde você iria pela sua vida, o que que vale a pena, sabe? Você acha que vale a pena você passar por esse trauma, matar outra pessoa e ser libertado, né? Tu vai ter uma vida normal? O que que é pior pra pessoa que matou e foi libertada e vai ter que viver com isso? Ou pra aquela pessoa que morreu, né? Que foi morta? Porque daí pra ela, digamos que já passou, daí você fica nesse questionamento, tipo, o que que é pior, né? E a gente percebe, né? Quando é assim, ó. Agora eu me lembrei do final. O final é incrível, assim, a gente não espera, né? E a pessoa que tava causando isso, a gente realmente não espera, né? E o motivo, né, que ela tava fazendo isso também é muito interessante, assim, né? Sei lá, é assim, esse livro não tem defeitos. Amei esse livro, tá? Muito bom.
Já tem o segundo, mas não sei se vai ser tão bom, porque não é o mesmo tema, né, e tal. Mas quero ler em algum momento. Depois disso, eu li Saboroso Cadáver, da Agustina Basterica, não sei como é que fala, que é uma autora argentina. Esse livro é um lançamento da Dark Side e eu comprei na pré-venda e quando chegou eu já fui ler ele, porque assim, ó, até eu vou mostrar pra vocês a edição, ó. Ela é uma história sobre um mundo apocalíptico em que todos houve um vírus, né, que ele atingia todos os animais e tornava a carne deles imprópria para o consumo humano. E aí foram todos sacrificados, né, esses animais. E aí você adivinha qual tipo de carne vai ser consumida agora pelos humanos? Né? Eu acho que eles vão virar vegetariano? Não. Não vão. E até mesmo vegano seria meio... Acho que teria que ser vegano, né? Porque, digamos que sim, ovo e leite meio que vem de animal também, né? Mas eles não iam fazer isso. Não iam criar, né, carne em laboratório, nem nada assim. Eles vão consumir carne de humano geneticamente modificado, né? Eles fazem algumas coisas assim que para meio que despersonificar, né? Porque não é uma carne, digamos assim, essa carne que vende nos açougues lá naquela cidade e naquele mundo, né? Ela é meio que diferente do que um ser humano normal, né? Pelo menos eles querem que você acredite isso. Tem a chance de você, quando morre um parente, você vender ele pra ganhar um dinheirinho, né? Vender a carne dele. Mas essa carne de açougue é uma carne geneticamente modificada, só que, né, são seres vivos conscientes ali, né? Até inclusive fala, por exemplo, que eles cortam as cordas vocais ou cortam a língua da pessoa para ela não conseguir gritar, né? E é bem gráfico esse livro, ele vai falar sobre os processos, né, de abate, depois preparação da carne, fatiar a carne, cortar, né, a carne e tal. É um livro bem forte, assim, então a gente começa a pensar, assim, o que é ser humano, né? Será que esses né, seres humanos que são usados para carne, né, eles têm alguma diferença? Será que é só porque eles não têm, digamos assim, não sabem falar, por exemplo, né? Eles não sabem falar. Até porque eles tiram as cordas vocais deles, né? E eles não têm... Eles vivem como animais, né? Eles não têm família, não têm comunicação, né? Não conseguem falar um com o outro, não conseguem, talvez, pensar, não sei. Então você fica, né, nessa reflexão. O que faz né, o que faz um ser humano? Então esse livro foi muito reflexivo. E, né, recomendo pra quem tiver estômago forte, porque é bem gráfico mesmo. Tá? Então gostei muito. Acho que até dei 5 estrelas pra ele também. E é um livro bem fininho e bem rápido de ler, tá? Depois disso, eu li uma HQ, eu vou deixar a fotinho dela aqui, que foi uma HQ pelo Kindle Unlimited, que se chama Sede Chata. Eu não vou saber o nome da autora agora, porque, né, eu não tenho livro físico, mas eu vou deixar a imagem aqui. E foi legalzinho, assim, é uma autora nacional e tal, só que é bem curtinha. E, enfim, só tenho a dizer assim. Eu gosto de ver, né, ler HQs pelo Kindle Unlimited, porque HQ é uma coisa que se lê mais rápido, né? E aí você, às vezes, paga um valor, digamos que tu paga o mesmo valor que um livro, né? A HQ dura 1 hora, por exemplo, e o livro dura dias, né? Você lendo um pedacinho cada dia. A HQ tu consegue em 30 minutos, 1 hora, e um livro tu demora 8 horas pra ler, e coisa assim, demora mais tempo, né? Então, tipo, se tiver no Kindle Unlimited, eu vou ler pra testar e pra aumentar meu número de leituras, né? Porque as HQs me ajudaram a chegar nos 10 livros lidos esse mês. Depois disso, eu li Modus Operandi, Guia de True Crime, ou não sei se chama Guia de True Crime Modus Operandi, não sei qual que é a ordem, mas enfim, da Carol Moreira e da Mabê Bonafé. E esse livro aqui é um lançamento, né? E ele é super lindo por dentro, ó. Parece livro da Dark Side. E foi muito legal, assim. Deu pra aprender sobre várias coisas, né? Porque é um livro que faz um apanhado bem geral. Se tu quer uma coisa mais específica, não é esse livro pra você. É pra você que tá começando a ler sobre True Crime. Ou ler, ou assistir, né? Que você se interessa. Começou a se interessar por isso. Esse livro é ótimo pra você
ler, né? Porque uma coisa mais aprofundada, daí você teria que pegar livros mais específicos ou sobre algum caso específico. Mas recomendo, bem legal, bem rápido de ler também, bem informativo. E é uma experiência muito interessante você ler o livro e aí eles fazem menção a alguns dos episódios do podcast, né? E daí você lê aquele capítulo, daí chega na recomendação, você ouve o episódio e aí tem tipo uma... Meio que o livro se torna uma experiência, não é só uma leitura, é uma experiência, porque você lê e você ouve o podcast também. Que no podcast elas detalham mais do que aqui no livro, né? Aquele caso em questão. Então, é muito legal. Depois disso, então, agora vamos começar a minha TBR da Maratona de Literária de Inverno, né? Que não foi nada como eu tinha planejado, né? Se vocês viram o vídeo aí das leituras dos livros que eu tava planejando ler na Maratona de Inverno, vocês vão ver que não tem nada a ver. Realmente, assim, do nada, eu virei a chave e comecei a ler ficção científica de novo. Pra quem não sabe, eu tava lendo muita desgraça, muito suspense, né? Vocês podem ver pela minha TBR, né? Minha TBR não. Vocês podem ver pela minha lista de livros, né? Que eu li esse mês também e nos outros, que eu tava lendo bastante suspense. E aí, do nada, eu resolvi ler ficção científica de novo. E aí, eu comecei por Interestelar. Esse aqui é o livro que é baseado no filme, não é ao contrário. O livro foi baseado no filme. E é um livro bem interessante. É óbvio que é igual o filme, igual. Só que tem um detalhamento maior, né? Porque, querendo ou não, o livro detalha um pouco mais. Você consegue acompanhar os pensamentos dos personagens. E eu acho que, assim, o filme é muito difícil de entender, né? Você assiste o filme, você vê vídeos, né? Eu vi vários vídeos explicando o filme e tal. E, assim, é um filme de quebrar a cabeça, sabe? É muito, muito louco esse filme. Então, assim, o livro acabou me ajudando a entender melhor o filme. Ainda não entendi 100% do filme, né? Porque é um filme que não é complicado, mas assim, sei lá, é um dos meus filmes favoritos da vida. E é um filme, assim, né? Como eu disse, tem muito um paradoxo ali no filme, né? Com o final em relação ao início. E aí quem é responsável por isso. Assim, pra vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o que é, pra vocês não ficarem perdidos, né? Mas esse livro aqui, e o filme também tratam de uma terra, um planeta Terra que tá doente, né? Todos os cultivos de plantas, eles estão ficando doentes e as pessoas estão ficando sem ter o que comer, né? E tem muita poeira também. E aí, eles veem, né, que não tem mais muito o que fazer, né, com a Terra. E aí, por acaso, o personagem principal acaba lá dentro da NASA e a NASA tá fazendo um programa para levar os seres humanos para o espaço porque eles encontraram um buraco de minhoca perto de Saturno. E esse buraco de minhoca leva para outra galáxia com planetas que podem ser habitáveis, né? E aí eles mandaram alguns astronautas e agora você vai mandar uma nova missão para ver, né, os astronautas, porque os astronautas chegaram lá e estão mandando sinal, tipo, os que estão mandando sinal ainda é um sinal de que pode ser que ali seja habitável, né? Porque se eles estão ali mandando sinal ainda, né? E esses planetas, eles são próximos de um buraco negro super gigante, super massivo, assim. Então tem também a coisa da dilatação do tempo e quarta dimensão e coisas assim muito loucas, muito assim de explodir a cabeça. Mas enfim, recomendo muito. Assistam o filme e se vocês tiverem dificuldade para entender, leiam o livro e se ainda tiver dificuldade, né, como no meu caso, vejam um vídeo de pessoas explicando sobre o filme. E eu marquei ele aqui, ó, que eu gostei muito, meu favorito. Porque, claro, né, o filme já é meu favorito, o livro também seria. Depois disso, eu li 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Essa minha edição aqui, ó, ela é assim, ó. Parece o monolito mesmo, ou monólito, né? Porque ele é todo preto o livro, né? Tem as minhas marcações, mas ele é todo preto. Então, assim, a história dele é a seguinte. Lá na pré-história, né, com os homens macacos, eles acabam encontrando um monólito gigante, preto, assim. E esse monólito, ele meio que incentiva, né, meio que
faz a evolução do homem macaco acontecer, né, para ele se tornar o ser humano de hoje. E aí, né, porque ele meio que mostra imagens e mexe com eles assim para eles pegarem, começarem a usar ferramentas, e a partir das ferramentas eles acabam se transformando, né, e chegam no ser humano que a gente é hoje. E aí, depois disso, na segunda parte, tem já é uma civilização mais avançada que a gente, mas não muito. Eles têm, tipo, uma colônia na Lua, e aí eles estão lá, e aí eles encontram um monólito também na Lua, só que esse estava enterrado, e aí eles... E aí, quando eles desenterram esse monólito, ele manda sinal lá para Saturno. E aí eles acham que tem alguma coisa lá em Saturno. Aí, a terceira parte é uma viagem dos seres humanos indo até Saturno para ver o que tem lá. Assim, eu acho que o que eu falei não é spoiler, né? Mas, enfim, eu não gostei muito do final. O andamento em si é um pouco lento. O livro dele é bem lentinho, assim, principalmente a terceira parte, que é da viagem até Saturno. Então, não é muito legal, assim. Assim, o que eu mais gostei foi a primeira parte. Por quê? Eu nunca tinha visto um livro que os personagens principais eram homens macacos. E aí você vê como que eles viviam, né? Esses homens macacos, eles não tinham família, não tinham relações familiares, eles não tinham muita comunicação, eles eram um animal como qualquer outro, né? Eles estavam à beira da extinção, porque eles não tinham muito o que comer. E assim, eles não se importavam com os mais novos, ou com os mais velhos, era tipo assim, cada um por si. Inclusive, tipo, se cair morto, se cair desmaiar de fome, a gente segue o baile, não vai levar não, porque isso pode afetar o grupo, né? E a gente vê como o ser humano mudou desde lá, né? Desde os primórdios da humanidade. Então eu achei muito, muito interessante o primeiro capítulo. Assim, primeiro capítulo não, a primeira parte. Até tava com vontade de vender esse livro, mas aí por causa dessa primeira parte eu não vendi. Só que mesmo eu não gostei do final, que parece que foi assim, uma viagem, uma coisa muito mágica, sabe? O final do filme é muito mágico. É uma solução, assim, uma coisa, assim, que eu não gostei. Ele teria sido muito melhor se tivesse tido um final parecido com o Contato do Carl Sagan. Mas, infelizmente, não foi o caso, né? Mas... Aí eu assisti o filme é basicamente a mesma coisa. Tá? E depois disso, também, ficção científica, eu consegui ler um livro maravilhoso, finalmente. Que foi Perdida em Marte. Esse livro aqui já tornou-se um dos meus favoritos. Já li, inclusive, esse mês agora de agosto. Já li um outro livro desse autor, e assim, ó, eu sou apaixonada por esse autor. Já é um dos meus favoritos. Por quê? Porque ele mistura ficção científica com ciência de verdade. Então, assim, você aprende lendo esse livro, tá? Vou dizer um fato aleatório que eu aprendi com esse livro. Que a gente, quando respira, a gente respira oxigênio e tal, né? E quando a gente expira, né, põe pra fora o ar, ainda tem um resíduo do oxigênio. A gente não usa todo o oxigênio que a gente respira. E por isso que a respiração boca a boca funciona, né? Porque eu não tinha essa ideia. Eu pensava, tá, mas a pessoa tá fazendo uma respiração boca a boca é mais pelo, digamos assim, a ação de fazer o pulmão abrir e fechar, né? Abrir, murchar e expandir. Ou tem alguma coisa, né? E nesse caso tem, porque, né, tem um resíduo de oxigênio. Quando tu faz a respiração boca a boca, tu acaba levando esse resíduo pra pessoa, né? Que você tá fazendo ali a respiração. E aí, por isso que funciona. Senão, se a gente utilizasse todo o oxigênio do ar que a gente respira, a respiração boca a boca não iria funcionar. Então, é um dos fatos, assim, que a gente aprende lendo esse livro, assim. Porque ele fala de ciência real, ele traz coisas reais. E é um livro muito interessante, assim, demais. Engraçado, esse personagem é muito engraçado. Ele tá sozinho em Marte. Porque teve uma missão lá em Marte, e aí teve uma tempestade e ele acabou sendo atingido por uma antena e ficou pra trás. A tripulação dele teve que ir embora, porque senão eles mesmos iam ficar presos lá em Marte, sabe? Então eles foram embora porque acharam que ele tava morto, só que ele tava vivo. E aí ele começa a tentar sobreviver em Marte, né? Ele vai lá pra um habitat lá que eles tinham feito, né? Tipo um lugar lá que eles tinham construído pra viver. Aí ele começa a tentar plantar, né? Porque o que ele tinha ali de comida não ia durar até a próxima missão que iam fazer até Marte, que ia ser em 4 anos. Então eles tinham umas batatas lá, começou a plantar e tal.
E assim, é incrível. Incrível, porque a gente vê que esse personagem é muito inteligente. Ele tem umas ideias assim que eu penso, meu, se eu tivesse em Marte, eu tava morta já, sabe? Eu teria morrido de um ataque cardíaco de desespero, eu acho. Mas assim, mesmo que não tivesse sido por isso, eu teria morrido também em pouco tempo, porque sei lá, eu não tenho esse conhecimento, essa inteligência desse cara aqui. Mas ele é muito engraçado, ele não se deixa abalar por esse fato, né, da morte iminente, do planeta tá praticamente querendo matar ele, né? Porque Marte é inabitável, né? É muito assim nocivo pro ser humano, né? Então, acontece muita desgraça nesse livro, coitado do personagem, sabe? Tu começa a ficar com dó dele, porque cada pouco tem uma desgraça acontecendo, ó. Aqui as partes que marquei, ó, tá vendo aqui? É a maior parte da desgraça que acontece no livro. Parece que tá tudo encaminhando bem, assim, aí acontece uma desgraça. Daí ele consegue superar. Aí, outra desgraça. Aí ele consegue... E vai assim, ó, aí tu chega a ficar com o coração apertado. Mas enfim, amei demais esse livro. Recomendo muito. Tem um outro livro dele, que é o Devoradores de Estrelas, que eu li agora em agosto. Mas eu recomendo mais esse aqui, pra quem não gosta muito de ler ficção científica, né? Porque Devoradores de Estrelas é um pouco mais pesadinho, uma ficção científica mais elaborada, né? Tem muito mais ciência, e essa ciência é mais difícil de entender do que a ciência que tem aqui. Então, se você quer começar, recomendo Perdido em Marte. Eu ainda não li Artemis, do mesmo autor, mas eu quero ler logo. E é isso. Devoradores de Estrelas eu acho que ainda é melhor do que Perdido em Marte, mas não deixa de ser bom. Não deixa de ser maravilhoso esse livro, 5 estrelas. Tá, favoritado. Aí depois disso, eu li aqui, ó, 2 HQs. Esse aqui, na verdade, esse é o volume 1 e esse é o volume 2, né? Vou mostrar pra vocês. É Descender, publicado pela Intrínseca. E é sobre um futuro em que as pessoas começavam a usar até robôs para fazer companhias para seus filhos, que no caso é esse rapazinho aqui. Só que daí teve um ataque de uns robôs assim. Só que não é bem uns robôs, era tipo uns seres que pareciam robôs gigantescos e que mataram muita gente. E aí começou a ter uma rebelião contra os robôs, né? Porque eles pensavam que o robô era uma forma, né, de meio que desencadear essa coisa, essa rebelião, assim, sei lá. Aí começou uma caça aos robôs, né? Os que sobraram foram mortos e tal. E aí esse rapazinho aqui acorda e num lugar lá, e a família dele não tá mais lá, porque ele foi desligado, né? Então ele acorda e tá tipo assim, num lugar abandonado, não tem ninguém lá, só tem um monte de cadáveres. E achei muito legal essas HQs aqui, eu não posso falar muito, né? Porque é uma leitura muito rapidinha, então é bom você descobrir tudo sozinho. Mas eu recomendo, assim, os 2 volumes são muito bons, muito legais. Eu até pensei que não ia gostar, talvez, porque é um pouco mais viajado, sabe? Tem vários planetas esquisitos, assim, e seres esquisitos também, né? São, tipo, seres alienígenas, né? Então, mas assim, gostei muito, tive uma experiência muito positiva. Então foram esses 2 livros aqui, os últimos que eu li no mês de julho, que fechou, né, os 10 livros. Então, sendo 3 HQs, né? Então foi um mês muito bom para leituras, consegui ler muito, muito mais do que eu leio normalmente. Acho que eu não tinha lido 10 livros esse ano em nenhum mês, né? Então acho que foi bem legal, assim, porque acabou me incentivando a ler mais durante esse mês aí. E foram leituras muito boas também, né? Exceto algumas. Mas enfim, no geral foi um mês muito bom para leituras. Então é isso, as leituras desse mês de julho, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar um comentário, um like, se inscrever no canal. Também visitem minha lojinha na Shopee, que tem vários livros lá, principalmente livro em inglês, por enquanto. Mas eu tô sempre adicionando livros novos, né? Como o caso do 2001, que eu quase adicionei, mas por enquanto eu vou manter aqui. Então é isso, pessoal. Tchauzinho!